Bom, pessoal, vamos estar falando aqui no Cultos, né, sobre Mateus 15, do 29 ao 39, a segunda multiplicação dos pães. Eu vou estar intitulando aqui o culto Servidos por Jesus. Você tem um rei? Então, o rei Jesus, você tem que enxergar que o rei Jesus te serve, tá? E é isso que a gente vai estar vendo no culto de hoje. Então, a gente viu já Mateus 14, de 13 a 22, sobre a primeira multiplicação dos pães, e eu peguei e eu falei para vocês sobre a minha mãe, né, e como Jesus foi extremamente bondoso para com a minha mãe. E agora a gente está vendo o texto da segunda multiplicação dos pães, e ele é muito, muito semelhante à primeira multiplicação dos pães, e eu não queria estar meio que assim repetindo o culto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou estar ah, eu vou estar falando para vocês em que contexto que a gente está no livro de Mateus. Então a gente vai subir um pouco o nível, né? Vai ter uma visão um pouco mais geral do livro de Mateus. Depois a gente vai ir para a segunda multiplicação dos pães, tá bom? Então, no contexto mais assim, subindo o nível, né? O livro de Mateus, ele fala sobre Jesus, o rei, né? O rei que foi rejeitado pelo seu povo, né? Dos evangelhos, ele é o mais judaico, ele relaciona muito com as profecias do Velho Testamento, certo? Mas aqui nesse trecho que a gente está lendo, Mateus 13:53 a 16:20, a gente vai estar vendo aqui sobre a recepção ao ministério de Jesus. Então Jesus, ele é uma figura pública, algumas pessoas têm aceitado e outras têm rejeitado Jesus, é o que a gente tem visto agora nas últimas pregações. E sendo que na pregação anterior a gente viu sobre Jesus e a mulher cananeia, certo? Mulher gentia que aceitou Jesus, viu Jesus como o Messias, tá? O filho de Davi. E então o livro de Mateus, ele apresenta aqui Jesus como o rei no reino dos céus, né? É o rei, e Jesus, ele está pregando sobre o reino dos céus. E quando Jesus, ele fala sobre o reino dos céus, ele apresenta esse reino com valores inversos, valores invertidos ao desse mundo, né? Então, para vocês terem uma ideia, nessa parte aqui, Mateus 20, de 26 a 28, Jesus, ele está falando sobre como se comportam as pessoas no reino desse mundo. Como é que se comportam? As pessoas no reino desse mundo, elas querem ser servidas. O rei, ele quer ser servido. O primeiro-ministro quer ser servido. Ele é uma autoridade, quer que todos obedeçam e todos façam coisas boas para ele, né? E Jesus, ele fala assim: não será assim entre vós. Está falando para os discípulos. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, virar o primeiro-ministro, seja vosso serviçal, seja o servo, né? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então o primeiro é aquele que serve, não é aquele que é servido. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, o Filho do Homem, Daniel 7, né, Rei das Nações, ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele veio para me servir. Interessante isso, né? E dar a sua vida em meu resgate. Certo, pessoal? E falar aqui um pouco sobre o rei humano. O rei humano, ele quer ser servido, né,
principalmente pelos poderosos, pelos ricos, pelos de alta posição na sociedade, né? Então, e enquanto que Jesus ele é rejeitado justamente pelos top da sociedade, pelos fariseus, que eram líderes judaicos, né? Fariseus, mestres da lei, saduceus, líderes judaicos. Ele foi rejeitado pelo jovem rico, foi rejeitado pelo rei Herodes, né? Que mata João Batista, e Jesus ele foi rejeitado inclusive pelo pessoal da sua cidade natal, pelo pessoal de Nazaré. Jesus vai a Nazaré e é rejeitado pelo pessoal de lá. Um rei humano, ele não gosta, ele rejeita, ele quer longe, né, aqueles que não podem lhe pagar impostos, né? Aqueles que não podem servi-lo, né, não podem pagar impostos. Pô, que chato, né? Eu quero que, se eu fosse rei humano, eu queria que todos no meu reino pagassem impostos, me servissem, né? E o rei humano ele rejeita, ele não se agrada daqueles que não podem contribuir em nada para sua honra e glória. Então, sei lá, se tem um mendigo ali no meu reino, ele só está causando distúrbio no meu reino, quero distância dele, né? O rei humano pensaria dessa forma. No entanto, Jesus ele é aceito por quem? Pelos discípulos. Dentro dos discípulos a gente tem Mateus, o publicano. O Mateus dar glória, honra a alguém é meio estranho, porque ele é publicano e ele é muito mal visto pela sociedade. Ele é visto como um bandido e tal, né? E ninguém quer estar perto de Mateus. Mateus, como discípulo de Jesus, em vez de trazer glória a Jesus, poderia trazer desonra a Jesus. No entanto, Jesus ele escolhe Mateus. Não só Mateus, Zaqueu também, publicano, né? Jesus ele é aceito pelos pobres, doentes, cegos e mesmo endemoniados e pelos mais coitados lá da sociedade da época, né? Ele é aceito por pescadores e, né, pessoas bastante simples. E é aceito inclusive pela mulher cananita, que a gente viu, e pelo povo gentil de Genezaré também, e pessoas não judias, né, que estavam aí acatando Jesus. Enquanto, e aqui eu estou falando aqui agora para vocês, que em resumo, eu estou falando assim que o Jesus ele é o reino no reino dos céus e os valores desse reino são invertidos, tá? Entenderam? É o rei que veio para servir e não para ser servido, né? E nesse sentido, eu pessoalmente eu sou servido por Jesus. Eu não me salvo da perdição, Jesus é quem me salva. Eu não me curo, Jesus me cura. Eu não me liberto dos meus demônios, né, das minhas neuras e tantas coisas, mas Jesus me liberta. Eu não cuido de mim, mas Jesus é quem cuida de mim, inclusive, né, no sentido de estar alimentando. Eu enxergo que é Deus quem me dá condições de estar trabalhando e a comida que eu como provém do Senhor, tá? É assim que eu entendo, né, pessoal? E eu vou estar entrando agora no texto de Mateus, então, Mateus 15, versículo 29, e eu vou estar frisando aqui para vocês que cegos são curados e Deus é louvado. Então, eu só vou frisar aqui os cegos e que Deus é louvado, tá bom? Bom, Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões levando coxos, cegos, frisar cegos,
mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés, e ele curou todos, por exemplo, curou em particular os cegos. Bom, pessoal, no versículo 31, o povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. Então, todo cristão ele pode se ver como um cego que não enxergava Deus, não tinha relacionamento com o Senhor e passou a enxergar, passou a entender a mensagem do Evangelho, passou a se conectar com Jesus, né? E aí, então todo cristão é o cego que passou a enxergar. Mas continuando aqui no texto, e todo o povo, aí eu fiz uma pergunta, judeu ou gentil? Será que o povo aqui que se refere a judeu ou gentil? Louvou ao Deus de Israel. Todo o povo louvou ao Deus de Israel. Então, aquele que era cego e passou a enxergar, em particular, ele passou a louvar o Deus de Israel. E eu vou estar argumentando aqui, né, alguns comentaristas argumentam que o povo aqui é um povo gentil, tá? E eu vou falar aqui o porquê. O texto de Mateus e Marcos, eles seguem em paralelo, né? Então aqui a gente está vendo Mateus capítulo 15, eles seguem em paralelo aí com Marcos dos capítulos 7 e 8. E no Marcos 7, né, está escrito assim, a seguir, depois da mulher cananita, né, daquele encontro com a mulher cananita, Jesus saiu dos arredores de Tiro e Sidom, regiões gentias, foi até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Decápolis, 10 policidades, 10 cidades. E essa região aqui é uma região gentia. Ali algumas pessoas, né, lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. E aí o texto de Marcos segue. E aí, como tem um paralelo aí grande entre Marcos 7 e 8, e a mesma sequência de eventos, depois segue com a segunda multiplicação dos pães, então a gente está entendendo aqui que Jesus ele estava curando cegos, mudos, etc., gentios. Incrível, né? Incrível. E aí, continuando aqui o texto, Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Já faz 3 dias que eles estão com Jesus. Cego, por exemplo, cego estava com Jesus, coxo, outras pessoas com Jesus. Na verdade, uma multidão de 4.000 homens, mais mulheres e crianças, uma multidão enorme estava com Jesus, e Jesus estava com ele já há 3 dias, eles estavam passando fome, né? Não quero mandá-los embora, né? Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Além do cego ter sido curado, agora Jesus está preocupado que esse cego aí, que deixou de ser cego, foi curado, que ele caia pelo caminho morrendo de fome. Então, continuando, os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Jesus, eu sei que o Senhor quer alimentar todas as pessoas, mas como que a gente vai fazer isso? Segue paralelo aí com a primeira multiplicação dos pães, né? Parece até que os discípulos eles esqueceram da primeira multiplicação dos pães, né? E aí, continuando, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Então eu vou grifar aqui, 7 pães e alguns peixinhos. Não é nada para essa multidão inteira. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu
e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, contando deve dar aí, sei lá, quanto? 12 mil pessoas. Não, é gente, bastante gente, né, pessoal? Aí, continuando, então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco. Na primeira multiplicação subiu no barco, segunda multiplicação subiu no barco. Ah, não, na primeira ele foi no barco, só que primeiro ele foi orar antes. Subiu no barco e foi para a região de Magadã. Então, vamos pensar assim, uma diferença que tem entre a primeira e a segunda multiplicação, além do número de pessoas, número de pães e peixes, né, diferentes, mas além dessas pequeníssimas diferenças, uma diferença um pouco maior que parece aqui é que na primeira multiplicação Jesus ele fez a multiplicação para o povo judeu, e na segunda multiplicação dos pães para os gentios. Ou seja, eu sou gentio, eu não sou judeu, e Jesus veio para mim, na sua misericórdia, eu gentio, né? Que estava longe daquele pacto, daquela aliança com Deus, feito lá com a nação de Israel. Certo, pessoal? Mas continuando então, eu vou falar agora sobre uma coisa que é rendição ao Rei Jesus. Rendição ao Rei Jesus. Como que a gente se torna cristão, né? A gente se rende a Jesus. Eu vou estar falando aqui para vocês que, olha, rende-se aquele que é servido por Jesus. Sabe, seria assim, eu me rendi a Jesus porque de certa forma eu estava lá na segunda multiplicação dos pães para os gentios, né? Eu estava lá e fui servido por Jesus. Jesus, ele me alimentou, ele me deu o seu pão. Entenderam? Então rende-se aquele que é servido por Jesus. Serve a Jesus quem é primeiro servido por ele. Então eu que me rendi ao Rei Jesus, eu sirvo a Jesus porque ele primeiro me serviu. Então Jesus falou, né, eu não vim para ser servido, mas para servir, né, e dar a minha vida em resgate a muitos, né, inclusive eu Jorge, né. Agora, então, serve a Jesus, quer dizer, Jesus ele quer que eu o sirva. Ele falou, eu não vim para ser servido, mas ele quer que eu, Jorge, sirva a ele? É claro que sim. Todo cristão, ele serve ao seu Senhor. Estão entendendo? Mas a gente serve porque a gente se rendeu a Cristo. Porque a gente primeiro foi servido por ele. A gente serve porque a gente foi servido. A gente ama a Jesus porque a gente foi primeiro amado por ele. Tá? O pai, deixa eu tentar falar aqui sobre o pai, né? Bom, antes de falar sobre o pai, deixa eu falar aqui o problema quando a gente inverte essa história, tá? De repente aí você viu algumas pregações, né, sobre a importância de amar a Jesus, servir a Jesus, se render a Jesus, mas é muito complicado você, por exemplo, amar a Jesus se você não tem a consciência de que você foi amado por ele primeiro. Então, como amar a Jesus sem ter a consciência de que é amado por ele? Entendeu? Como que eu me rendo a alguém que eu não conheço, que eu não sei se me ama? Como é que eu posso fazer esse tipo de coisa? Difícil, né? Como é que eu vou servir a Jesus pensando que ele apenas quer ser servido? Como é que eu vou servir a Jesus? Quer dizer, eu vou servir a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno? Poderia ser, mas é diferente, né? Eu servir a Jesus
Porque eu entendi que primeiro ele me serviu, tá? É diferente, né? Quer dizer, eu acho que a ideia de medo do inferno também não estou descartando, mas, é, mas se o sujeito ele quer servir a Jesus só porque ele tem medo de ir para o inferno, e essa é a única motivação, isso é a única coisa que está na cabeça dele, eu diria que ele não consegue amar de fato a Jesus e glorificar a Jesus. Eu diria que ele não consegue, tá? Bom, mas como render-se a Jesus sem conhecer sua bondade? Aquele que se rende a Jesus é aquele que viu a bondade, aquele que entendeu que Jesus o serviu, aquele que entende que Jesus o amou. E agora deixa eu falar aqui sobre o Deus como Pai. Eu falei assim que Jesus, ele disse, eu não vim para ser servido, mas ele quer que eu o sirva assim. E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar essa visão de Deus como Pai para a gente entender. Olha, você que já foi pai ou mãe, né? Você quer que seu filho o sirva? Que seu filho o obedeça? Claro que sim, né? É claro que sim. Deus, ele como Pai, ele quer que nós o sirvamos, que nós o honremos, que nós o glorifiquemos. Isso é claro, né? Só que tem uma coisa, falando sobre pai humano, tá? De uma criança, uma criancinha. O pai, ele cuida do filho, mas o filho não tem como cuidar do pai. O filho, ele não tem como cuidar do pai. Então, de fato, quem serve quem aí, né, nessa relação de pai e filho pequeno, quem que serve quem aí é o filho, é o pai, de fato, quem serve o filho. É o pai quem dá alimento para o filho, é o pai quem dá sustento para o filho, que leva o filho para o hospital, quem faz tudo. Isso é óbvio. E quando o filho serve o pai, né, de fato, né, o filho criancinha, quando serve o pai, ele vira e mexe, ele até atrapalha, né? Por exemplo, se o pai realmente precisasse que o filho pequenininho lavasse a louça, aí o filhinho vai quebrar um monte de pratos e vai fazer um maior estrago. Mas o pai, eu acho que o pai talvez mesmo assim queira que o filho lave a louça para aprender, né? Não para de fato estar utilizando dos serviços do seu filhinho, né? Então, nesse sentido, eu estou falando que é Deus quem nos serve, e mesmo quando a gente imagina que serve a Deus, de fato a gente não acrescenta alguma coisa a Deus. Deus, ele é todo poderoso, ele não precisa que nós acrescentemos alguma coisa a ele. Certo, pessoal? Então, mas continuando, por outro lado, o pai, ele espera que o filhinho, né, a criança, ele tenha gratidão. Tenha gratidão. Então eu vou frisar aqui, tenha gratidão. O pai quer que o filho tenha gratidão. Imagina que o pai, ele pega, ele faz uma comida que ele imagina ser super gostosa, né? Ele faz com capricho, entrega para o filho. Aí o filho pega, olha para a comida e fala: pai, eu não vou comer essa comida. O pai fica extremamente triste, né? O pai, ele faz as coisas para os filhos, e ele quer que os filhos se deleitem, se alegrem naquilo que o pai faz por ele. Entenderam? E assim é o nosso Pai Celeste também. O pai, ele quer que o filho se alegre com a companhia do pai. Mais do que se alegrar com a comida que o pai dá, o pai, ele quer que se alegre com a comida que o pai provê, quer dizer, com a companhia que o pai provê. Uma coisa, por exemplo, vamos supor que o pai faz uma comida super gostosa e dá para o filho. Vamos supor agora que o filho adore a comida, tá? Que o pai fez. Ele fez assim, sabe aquela costela derretendo na brasa, sabe? E aí o pai fez aquela comida, aí e chama o filho para comer. Aí o filho, ele faz o seguinte, ele enrola, espera o pai comer, para depois
comer aquela costela gostosa que o pai fez. Ou seja, o filho ele não aprecia a companhia do pai, ele gosta da comida do pai, né? Mas ele não aprecia a companhia do pai. É extremamente desagradável. E assim também Deus, como nosso pai, ele quer que nós apreciemos, né, aquilo que Deus faz por nós, como também que a gente aprecie a companhia de Deus, que a gente esteja se alegrando com o Senhor junto conosco. E Jesus, ele apresenta Deus como Pai, ele quer que a gente tenha essa visão, Deus é o meu Pai, e assim a gente tem que entender que Deus espera que nós o sirvamos, mesmo que nós não acrescentemos nada a Ele, Deus espera que nós o sirvamos, porque Deus nos serviu primeiro, Deus realmente nos serviu primeiro. Eu estou vivo aqui, tenho olho, nariz, sei lá o que, porque Deus me criou, porque Deus me fez. Meu estômago funciona, eu digiro a comida, porque Deus permite com que isso ocorra, né, pessoal? Então, então eu estou falando aqui para vocês que a chave, né, para você ter aí uma vida cristã, onde você glorifica o Senhor e se alegra no Senhor, a chave para isso é que você entenda, né, que Jesus é quem te serve, Jesus é quem te cura e Jesus é quem faz a obra em sua vida. É extremamente importante que você entenda isso. Mas eu vou falar uma coisa, se você começar a entender isso, sua vida vai sendo modificada, sabe? Eu não vou falar que não existe esforço, mas não existe, quer dizer, o que existe realmente é mudança no pensamento, tá? Então, quer dizer, essa mudança, essa visão, esse abrir os olhos, eu era cego e agora vejo, eu vejo a bondade do Senhor, esse tipo de coisa realmente transforma a vida de uma pessoa. Pelo menos eu posso dar testemunho de mim, tem transformado a minha vida. E uma coisa que eu procuro fazer hoje, né? Hoje, é cantar essa música que está aqui, Conta as Bênçãos. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou cantar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-os de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, é isso daí, pessoal. Esse ver Deus nos alimentando, Deus nos curando, Deus nos tirando da nossa cegueira, Deus fazendo milagres em nossa vida, na nossa mente, é muito legal, realmente traz paz e alegria, transforma a vida. Essa visão realmente é do Senhor, certo, pessoal?